Oi pessoal, nós somos Daiane Cel e Júlia Grilo e para esse trabalho optamos por fazer uma interlocução entre os temas gênero e arte. Para isso, escolhemos um artista que se chama Lino Arruda. Lino se identifica como transmasculino, é pesquisador e professor e quadrinista. É bacharel em artes visuais pela Unicamp e pela Universidade Politécnica de Valência, mestre em História da Arte pela USP e doutor em Literatura pela UFSC e pela Universidade do Arizona, onde desenvolveu sua tese sobre autorrepresentação travesti e trans em zines latino-americanos. A partir de uma de suas produções, que se chama Monstrans Experimentando Hormônios, em que ele retrata de forma autobiográfica experiências pessoais de suas vivências de gênero através de gravuras, vamos explorar alguns conceitos da disciplina, bem como a arte como uma forma de questionar a norma, de se expressar enquanto corpo não hegemônico e marginalizado. Nessa primeira imagem, temos um quadrinho que diz assim: sempre que eu voltava da feira, minha mãe brigava, e não sem razão. A única coisa que tinha que fazer era escolher as frutas certas, as mais bonitas, simétricas e frescas, as mais desejáveis. E eu sabia qual deveria ser a orientação do meu desejo, mas eu fracassava, porque sentia uma atração irrefutável pelas ameixas moles e batidas, cenouras bifurcadas e tomates deformados cheios de tumores. Eu tinha que levá-las para casa porque sabia que ninguém mais ia querê-las, e aquele sentimento era tão familiar. Mas não era pena nem dó que eu sentia pegando aquelas frutas e verduras, era autorreconhecimento. Podemos perceber que ele fala então desse processo de reconhecer-se naquilo que é estranho. John Scott define gênero como sendo a inter-relação entre 4 elementos, sendo o primeiro deles os símbolos, que são culturalmente disponíveis e que evocam representações simbólicas em nós. Para que possamos interpretar esses símbolos que aparecem, ela traz um segundo elemento, os conceitos normativos. É através desses conceitos normativos que interpretamos e significamos aquilo que surge diante de nós. Esses conceitos, porém, tentam limitar e conter as possibilidades metafóricas que possuem os símbolos. Como um terceiro elemento, Scott fala de como o gênero é constituído, e encontra essa constituição no parentesco, na organização política e na economia. Ou seja, são as instituições que reforçam essas normas, ao mesmo tempo que as constituem. O quarto e último elemento é a identidade subjetiva, o que significa que subjetivamos o conceito de gênero, construído socialmente. A partir disso, ela teoriza o conceito de gênero em uma segunda proposição. O gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado. O gênero não é o único campo, mas ele parece ter sido uma forma persistente e recorrente de possibilitar a significação do poder no Ocidente, nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. Sendo assim, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Mas o que isso tem a ver com o quadrinho de Lino Arruda? Entendendo que esse quadrinho fala da experiência de uma pessoa trans na sociedade, ou seja, de uma pessoa que não corresponde ao padrão cis-heteronormativo, que é o padrão hegemônico, podemos perceber que há uma não identificação com aquilo que é a norma, que é o padrão. Ou seja, há uma subjetivação do gênero, no sentido de que há o entendimento daquilo que é esperado, mas há um estranhamento no próprio corpo com o que é desejável. Os conceitos normativos, portanto, de que fala Scott, serviram ali para limitar a percepção de uma fruta com manchas, que não conseguem ser apreendidas como bonitas, como desejadas, e são interpretadas automaticamente através das normativas. O mesmo que se passa com corpos que não pertencem ao que é hegemônico enquanto masculino e feminino. Outra contribuição importante é o conceito de gênero que traz Judith Butler. Ela entende gênero como uma norma. Coloca que uma norma não é o mesmo que uma regra e não é o mesmo que uma lei. Uma norma opera no âmbito de práticas sociais, sob o padrão comum implícito da normalização. E segue dizendo que a norma governa inteligibilidades, permitindo que determinadas práticas e ações sejam reconhecidas como tais, impondo uma grelha de legibilidade sobre o social e definindo os parâmetros do que será e do que não será reconhecido como domínio do social. Ou seja, a partir do conceito de norma, se entendemos gênero como uma norma, entendemos que em nossa sociedade o conceito de gênero governa a nossa inteligibilidade sobre aquilo que percebemos.
Para ilustrar esse conceito, temos aqui outra imagem de Lino Arruda. Ao olharmos para ela, a questão da inteligibilidade a partir da norma, nesse caso a norma do gênero, aparece de maneira bastante clara. É quase automático que olhemos para ela e pensemos coisas como peitos femininos, pernas masculinas. O gênero, enquanto uma norma, não só atravessa a nossa percepção do mundo, mas a constitui. Gênero é o aparato pelo qual a produção e a normalização do masculino e do feminino se manifestam junto com as formas intersticiais, hormonais, cromossômicas, físicas e performativas que o gênero assume. Butler também fala que, mesmo que foge à norma, está em relação à norma. No exemplo dessa imagem, temos um corpo que foge à norma, que não corresponde às representações hegemônicas de masculino e feminino. Mas ainda assim, a tendência é olhá-la em relação à norma, mesmo que posteriormente haja uma reflexão. Em suas palavras, não ser totalmente masculino ou não ser totalmente feminina é continuar sendo entendido exclusivamente em termos de uma relação a totalmente masculino e totalmente feminina. A partir dessas compreensões, alguns elementos do texto de Connell se relacionam com essas ideias e nos ajudam a ampliar algumas compreensões acerca das imagens. Falamos muito sobre aquilo que é hegemônico, mas o que seria essa hegemonia? De acordo com Connell, o conceito de hegemonia refere-se à dinâmica cultural pela qual um grupo exige e sustenta uma posição de liderança na vida social. A marca da hegemonia é o recurso bem-sucedido da autoridade, mais do que a violência direta, ainda que a violência seja frequentemente usada para sustentar a autoridade. Retomando os conceitos anteriores de Butler e Scott, junto a esse de Connell, percebemos uma estreita relação entre gênero, norma e poder. Butler, ao falar sobre a questão do poder, coloca que desviar-se da norma de gênero é produzir o aberrante exemplo que os poderes regulatórios, médico, psiquiátrico e legal, apenas para nomear alguns, podem rapidamente explorar para alavancar a racionalidade de seu próprio zelo regulador continuado. Connell faz uma relação parecida falando sobre masculinidades, que um símbolo só pode ser entendido dentro de um sistema conectado de símbolos, ou seja, a sexualidade como aberrante, assombrosa para a sociedade, só pode existir onde já existe um sistema para caracterizá-la como assombrosa. Diante disso, podemos perceber que as normas, e entre elas se encontra o gênero, servem à docilização dos corpos, que serve para a manutenção de um poder e o funcionamento de um sistema, de uma estrutura social. Na verdade, aqui, Butler traz que o poder regulador de que fala Foucault é ele próprio generificado, ou seja, na base de nossa regulação social está a normativa de gênero. Ela fala que um discurso restritivo sobre gênero que insista no binarismo homem e mulher como a maneira exclusiva de entender o campo do gênero atua no sentido de efetuar uma operação reguladora de poder, que naturaliza a instância hegemônica e exclui a possibilidade de pensar sua disrupção. Somando isso a uma reflexão sobre as imagens de Lino Arruda, é possível pensarmos essa disrupção através da arte, através dessas imagens que nos fazem deparar com a norma ao mesmo tempo em que nos convocam a questioná-la. Aqui, nos questionamos que se, mesmo sendo tudo em relação à norma, a autora fala em disrupção, parece ser possível encontrar brechas para que esses corpos possam tornar-se inteligíveis. Não seria essa, portanto, uma forma de resistência possível?